Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, ao vivo, pela TV Vale. Hoje vamos conversar com Emerson César, autor do livro Revolucionários, lançado pela editora Pandorga. É isso? Isso. É isso? Você pode participar com a gente desse programa, nesse bate-papo, pelo nosso site tvvalinet.com.br, pelo telefone 3531-1013. Emerson, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Prazer estar aqui de volta e falando um pouco sobre esse trabalho com você. Pois é, Revolucionários, né? Bom, tô cheio de dúvida, comecei a ler, parei no meio, foi difícil parar, mas bom. Parei para a gente conversar primeiro, para eu não sair contando tudo aqui. Claro. Mas a capa do seu livro traz o Congresso em Chamas, né? Isso. Eu queria saber para você o conceito de revolução. Como é que você tem hoje? A revolução só é possível pela força? Bom, aí eu agora vou tentar falar o máximo que eu puder sem contar o livro. Sem contar o livro, né? Mas uma talvez a principal discussão que vai ter no enredo, né, na narrativa de Revolucionários, é justamente isso que você perguntou. É possível fazer uma revolução que não seja violenta? Porque a história está cheia de exemplos de revoluções conduzidas de maneira violenta. Mas há também exemplos na história de revoluções que usaram métodos pacíficos. Como Gandhi, né? Sim. O próprio livro é citado logo no início, na Sim. Índia, né? Aí a gente vai ter uma discussão, inclusive, entre os protagonistas, né, da história, onde, por exemplo, o Mário, ele é um revolucionário pacifista convicto. E ele baseia a sua ideia de revolução, os seus métodos, né, na Revolução Indiana, de Gandhi, né? Mas nesse ponto também é preciso fazer uma ressalva, que mesmo na Revolução pacífica de Gandhi, morreram milhares e milhares de pessoas, né? Ela não é, vamos colocar assim, uma revolução, ainda que tenha métodos pacíficos, ela sempre ao longo da história traz represálias violentas, né? Então morreram. Houve um momento de massacre, inclusive, né? Sim. Uma revolução na Índia, lá na Revolução na Índia, 1.600, 1.800 pessoas sendo assassinadas na praça. O governo britânico incentivou a intolerância religiosa, né? Então, durante o período revolucionário, acabou culminando até com outro país, né? Com o particionamento da Índia em outro país, no caso o Paquistão. Então teve um tanto de consequências, nem sempre pacíficas, né? Na verdade quase sempre violentas, né? Não sempre por parte dos manifestantes, mas sempre por parte do sistema, vamos chamar. E a outra discussão com outro personagem é com o Heitor, que ele já é um personagem que segue a linha violenta da Revolução, inspirada em Robespierre, foi um dos líderes da Revolução Francesa. Então, e os dois na narrativa, né? Não sei se interessante contar, mas os dois são amigos, então complica mais ainda a situação. Conta pra gente uma pequena sinopse do que é o livro Revolucionários. Revolucionários é a história, né, fictícia, pelo menos ainda, né? Do que seria uma revolução política no Brasil na década de 20 agora, né? Então, a partir de 2023. 23, né? 2023, justamente. Então, é a história de como o movimento revolucionário, ora pacífico, torna-se violento. Quais seriam as estratégias, né, de ambos os lados, as consequências, as ações, culminando nessa revolução. Lembrando também que durante a narrativa há um processo também contra-revolucionário, então comandado aí por forças políticas, forças repressoras. Quando que você começou a escrever esse livro? Bom, eu já escrevia, né? Eu tenho um blog onde eu já escrevia textos de opinião há pouco mais de 2, quase 3 anos, mas o livro eu comecei a escrever em setembro de 2012. E terminei de escrever em maio do ano passado, maio de 2013. As manifestações que aconteceram em junho do ano passado no Brasil
isso vai de encontro a esse projeto seu, a essa história que você narrou? Sim, muito vai ter de encontro, sim. Muito vai ter de encontro, sim. Não foi proposital, porque, na verdade, quando eu terminei de escrever o livro, e ele é parte de uma série, né? Então, eu terminei de escrever os 2 primeiros livros, manuscritos, então, antes das manifestações de junho. Em junho, eu estava fazendo revisão de texto para enviar para a editora. Mas, com certeza, quem está participando ou acompanhando essas manifestações no Brasil vai se identificar uma hora ou outra com algum personagem da história. Você se inspirou em quê? Tem alguma coisa a ver com as Farc latinas? Onde é que você buscou essa história? A principal inspiração, primeiro porque eu já escrevia sobre temas parecidos, pelo menos um ano antes de começar a escrever o livro. Então, só que num formato de artigo, de pequenos textos de opinião. Mas, para a história em si, eu me baseei principalmente na Primavera Árabe, que eu acompanhei um pouco mais profundamente, em alguns processos revolucionários da história mundial. A Revolução Francesa é uma revolução que me chama muita atenção, a própria Revolução Indiana, movimentos revolucionários na América Latina, Cuba, por exemplo, Chile. Essas revoluções que aconteceram, vamos pegar as mais recentes, vamos pegar a Primavera Árabe, surtiu realmente efeito? Bom, efeitos surtiram vários. Eu falo o seguinte, né? Se os resultados, pelo menos, eram aquilo que o Ocidente esperava. O Ocidente, se você for olhar a partir de uma perspectiva da classe dominante, não esperava nenhum processo revolucionário, né? A não ser naquelas nações que incomodavam o poder dominante. Então, se você for pegar, inclusive, que ainda está acontecendo, na Síria, na Líbia, com a queda do Gaddafi. Então, esses processos revolucionários, aí eu vou usar vou usar o famoso aspas, porque talvez não sejam tão revolucionários assim. Há muitos estudiosos, muitos autores que vão chamar de revolução colorida, que é uma revolução fabricada por interesses geralmente externos ao país. Porque né? É uma observação que eu fiz bem superficial, mas eu não vi mudança de verdade, eu vi só mudança de pessoas. As coisas continuaram do mesmo jeito, né? Por isso, se você pegar no caso do Egito, né, que foi uma dos principais e que ganhou mais repercussão. Então, aconteceu uma revolução, a princípio, a revolução, vamos entender, revolução quando acontece uma mudança radical de paradigma, né? Então, você tinha um governo, uma ditadura de décadas, né, governando o país. 30 anos que estava na... Sim, isso. E depois, vamos colocar assim, pela manifestação popular, pela vontade popular, conseguiu-se derrubá-la e colocar um governo civil, né, no lugar. Só que uma ala dos militares no Egito acabou dando aí vamos colocar, um contragolpe, né, e tirando o poder que o povo tinha conseguido, agora ele está de novo na mão dos militares. Né? Então, é complicado. Então, esses efeitos, nem sempre eles são positivos. Por isso, se você for pegar agora por exemplo, o caso da Ucrânia, né? Está bem recente. Você vê que é uma típica revolução colorida. Pelo menos você não vai ver isso, com certeza, na grande mídia, né? Mas quando você começa a acompanhar por fontes mais confiáveis do que a mídia de massa, você percebe que há movimentos de extrema-direita, movimentos neonazistas, né, que derrubaram um presidente que era corrupto, sim, mas um presidente, vamos colocar, eleito democraticamente. Talvez fosse justo ser derrubado, por ser incompetente e corrupto. Só que quem ocupou o lugar consegue ser pior do que quem já estava. Então, só muda o nome e o paradigma ainda é o mesmo. Na verdade, mudou-se para um paradigma ainda pior, né? Uhum. Tanto que gerou essa repercussão com relação à Crimeia, com a intervenção da Rússia e tudo mais, porque o partido que ocupou o poder na Ucrânia é um partido declaradamente nazista, né? Com ideais nazistas de perseguição
comunidade judia, perseguição a russos da região. Então, evidentemente, ia trazer uma preocupação para o continente inteiro. No início do livro, você narra uma invasão à sede de uma emissora de TV, da grande emissora de TV do país, né? Sim. O que você quis com isso? Chamar a atenção para a mídia estar alienada a um sistema de poder, ou aquele momento ali foi simplesmente para poder dar uma publicidade ao movimento? Na verdade, as duas coisas, mais a primeira do que a última. Quando, no começo do livro, um grupo, né, de guerrilheiros revolucionários invade a sede da principal emissora de TV e passa a mensagem, né, a mensagem do líder revolucionário para o povo, ele está, evidentemente, se usando o meio de comunicação em massa, né, para conseguir transmitir sua mensagem para o maior número de cidadãos possível. Mas não deixa de ter uma discussão com relação ao papel da mídia tradicional, né, da grande mídia, né, tradicional, que esteve sempre ligada e ainda está ligada a processos antirrevolucionários, reacionários, né, antiprogressistas, na maioria das vezes. Então há, assim, um ataque direto a isso. Bom, estamos conversando com o Emerson César, autor do livro Revolucionários, um livro fantástico que você não pode perder, não pode deixar passar em branco, tem que fazer essa leitura, lançado pela editora Pandorga, está aqui junto com a gente. Você pode participar pelo nosso site tvvalinet.com.br, pelo telefone 3531 1013. Voltamos já.